Olá, meu nome é Matheus. Meu nome é Christopher. A gente está fazendo o primeiro talk aqui. Nosso convidado especial é o Isaías Silvério. O objetivo desses talks é trazer conteúdo de ponta para vocês, para alimentar, mostrar um pouquinho da trajetória dessas personalidades, formadores de opinião. Gostaria que o Isaías se apresentasse. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Legal, a honra é minha. Obrigado, Matheus e Cris. Me apresentando rapidamente, então, sou Isaías Silvério, sou de São José dos Campos, sou casado com a Sara, tenho um filho, Lucas, que vai fazer 4 anos. Falando rapidamente da minha formação, então eu sou administrador de empresas, também estudei teologia, então eu sou pastor também, uma vocação que eu tenho aí fora do mercado de trabalho. E é isso, também atuo como coach aí, acho que tem bastante coisa aí para a gente conversar nesses próximos minutos aí. Legal. Bom, conta pra gente como é que você veio parar em São Paulo, você ficou até quantos anos lá no Vale? Legal. Eu fiquei no Vale do Paraíba até meus 22 anos. Eu só morei em 3 lugares, Cris. Eu morei então em São José, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos pela Johnson & Johnson dos 22 aos 23 anos. Então eu casei, eles me mandaram para lá, eu trabalhei em Jacksonville, na Flórida. E aí depois dessa volta, a Johnson me convidou para vir para São Paulo, e aí eu me estabeleci em Barueri. Então é a cidade que eu estou ali até hoje. Na época era para atender um grande cliente da Johnson & Johnson. E aí depois, os movimentos profissionais, eu recebi um convite da BIC, que fica lá em Cajamar, e para mim logisticamente fez todo sentido. Amo Barueri, realmente me encontrei lá. Então por isso que estou aqui, que a gente fala São Paulo, né? Mas ali em Barueri, que é uma baita logística para mim e para minha família. Perfeito. E hoje você tem familiares ainda que moram lá em São José? Pai, mãe, irmãos? O meu pai, ele mora em São José, e aí o restante da minha família, a minha mãe e os meus 2 irmãos estão em Curitiba, que é uma outra cidade também fantástica, né? Então você fica nessa ponte, São Paulo, Curitiba... São Paulo, São José, Curitiba é os lugares que eu mais procuro ir para estar com os meus amigos e familiares, né? Então tenho bastante amigos em São José, poucos amigos em Curitiba, mas os meus principais familiares estão lá, e grandes amigos aqui em São Paulo também. Interessante. E conta pra gente, Isaías, como que são seus hábitos, qual que é o dia a dia do Isaías? Legal. Eu procuro, um dos valores que eu tenho, Cris, é que tempo é um dos ativos, ou o ativo mais caro do mundo. Então, toda vez que você desperdiça tempo, você desperdiça a vida, você está se auto-suicidando. Então, o meu hábito de tempo, ele começa sempre no dia anterior. Então, eu pego um café e eu procuro ali 5, 10 minutos mentalizar e colocar num papel tudo que eu quero que aconteça, tudo que eu preciso fazer para ter um dia legal. E aí eu escrevo de meia em meia hora. Então o meu dia geralmente começa, eu procuro acordar entre 5 e 6 da manhã, e o meu primeiro hábito é me pesar. Todos os dias? Todos os dias. A primeira coisa que eu faço é me pesar antes de qualquer coisa. Eu procuro a balança e aí me peso para ter esse mesmo parâmetro de mensuração no mesmo dia, nos mesmos termos. Então, resumindo aquela velha história, você quer ser melhor amanhã do que você era todo hoje. Dia, e aí aquela primeira medida é para ajustar o nível de exercício e o nível de nutrição que eu preciso ter naquele dia. Aí depois que eu subi na balança, pego um café, e aí eu tenho um hábito que é espiritual, que me ajuda emocionalmente, eu leio um capítulo da Bíblia. Então geralmente eu leio esse capítulo da Bíblia, que é a religião que eu pratico, e aí eu tenho um momento de meditação e oração naquilo que eu li, e aí eu saio para o meu dia. Então hoje eu vou para academia, eu gosto muito de fazer musculação, da musculação e aí para fazer as coisas do trabalho. Então geralmente dá expediente na BIC, ou se tem reunião externa, reunião com os clientes, aí e não atender esses clientes aí. Mas eu vi que você está praticando agora Muay Thai e Jiu-Jitsu. Como é que foi essa imersão aí nesse esporte? Legal. Eu tenho, Cris, dos meus valores também é a cada ano, até por conta do desenvolvimento pessoal, me arriscar em um esporte novo, para conhecer uma outra versão de Isaías. Então, fazendo um rápido retrospecto, eu já fui desde corrida de rua, então realizei meus sonhos, que era correr a 5, 10 quilômetros, 15,
E acho que eu cheguei a fazer umas 3 ou 4 meias maratonas. E aí, depois que você coloca a medalha no peito, você fala, né, what's next? Qual que é o próximo desafio? E eu não consegui encontrar mais, sabe, algo que brilhasse o olho. Eu falei, eu quero me desafiar. E aí fui para corrida de aventura. Então tem uma prova que é bem popular aqui no Brasil, que é a Bravos Race. Fui tremendo nas bases e consegui completar. E aí peguei paixão. Aí fiz umas 7, 8 também. Conheci uma outra versão do Isaías, de resiliência, de força, de não desistir, de se machucar e ajudar outras pessoas, aquele negócio todo. Mas também, falei, cara, e agora? Eu preciso de mais desafio. E aí foi quando apareceu, me chamaram para fazer um treino de Muay Thai. Eu gostava muito de artes marciais, aí falava, não, eu vou me machucar tudo. E é um treino mental, é um treino que te deixa também preparado fisicamente. Eu comecei a me apaixonar. Falei, pô, gostei. Na mesma academia tinha o jiu-jitsu. Aí o pessoal fala, cara, você não pode ser só bom em pé, você tem que ser bom no chão também. Falei, vamos fazer uma aula. Pô, vou fazer a aula do jiu-jitsu e me encontrei. Qual que é o problema, Cris? Eu não conseguia fazer um de manhã e um de noite. Só que quando eu treinava jiu-jitsu de noite, eu não conseguia dar um jab no outro dia por conta do esforço do ombro. E aí eu tive que fazer uma opção. Então eu optei por fazer a musculação de manhã, bem cedinho. E aí todo dia 9 da noite eu tô com o pessoal do jiu-jitsu lá, que, pô, é mais que um treino, é uma família. Todo dia? Todo dia. E agora eu fiquei sabendo que você vai competir também. E aí entra nessa questão de sempre se desafiar, sempre querer algo a mais e falar, cara, eu posso ir mais adiante. Então tem planejado para os próximos meses aí a primeira competição de jiu-jitsu. Vamos ver o que dá lá. Bacana, que interessante. Estamos treinando. Ótimo, cara. E aproveitando essa questão do treinamento, o objetivo também aqui do bate-papo é entender, poxa, Isaías, conta pra gente em relação à sua carreira, como é que foi essa trajetória? Legal. Você que teve uma passagem por recrutamento ali pouquinho, depois finanças, e depois você passou para o time comercial de venda, que a gente está nesse front. Puxou lá meu LinkedIn, né? Levantou minha capivara. Não, muito legal. Pô, legal a pergunta. Então, minha primeira experiência profissional foi no INPE. Eu ganhava R$520, eu lembro até hoje, tem lá o Olerite. Baita remuneração. Pra época, com 18 anos dava pra fazer uma gracinha, né? Na época era contos de réis ainda. R$520. E aí eu sempre tive essa aspiração, né, de crescer profissionalmente. A Embraer me fez um convite para ganhar R$500. Então eu perdi R$20 na minha remuneração, acreditando que eu daria 2 passos para trás ou R$20 para trás, mas eu poderia acelerar minha carreira. Olha que importante, só te interrompendo um pouquinho, Isaías. Da visão que você teve naquela época já, com quantos anos você estava? 18 anos. Com 18 anos, de não se importar só com a parte financeira, mas de ter o olhar aonde que você poderia chegar, o que você poderia aprender. Aprendizado, é isso aí. Essa foi a estratégia, Cris. Você tocou no ponto crucial de como é que eu posso aprender mais e ter mais oportunidades. Aí fiz esse movimento para Embraer. Eu lembro até hoje, você fala assim, Isaías, você tem um divisor de águas na tua carreira? Meu primeiro divisor de águas foi no momento da minha entrevista para entrar na Embraer. Então eu acho que na vida a gente vai tendo professores, mentores que vão te desafiando, abrindo a sua mente. Eu lembro até hoje, Cris e Matheus, na minha entrevista, o meu gestor, é o cara que estava me entrevistando, Marcos Silva, quero até agradecer ele, se você estiver vendo esse vídeo aí, fica esse abraço, essa gratidão. A gente deu muita sintonia na entrevista, só que ele falou assim, eu não vou te contratar agora. E eu lembro que ele estava com uma pilha daquela revista HSM, ele assinava, ele lia, ele sempre pedia muito para o time dele, ele falou, eu vou te dar essa revista, você vai ler ela inteira, e em uma semana eu quero que você traga uma resenha e dependendo da qualidade da sua resenha a gente vai bater um outro papo, eu vejo se eu contrato você ou não. E aquilo me desafiou, eu não tinha esse hábito de ler, mas eu falei, cara, então eu vou literalmente debulhar essa revista e vou fazer a melhor resenha porque eu quero essa vaga. E foi o que aconteceu. E aí entrei, e aí tive a oportunidade então, de ter esse gestor / mentor que me desafiava, assim, me amassava no sentido de leitura, que ele falava que a leitura me falaria, né, me daria mais escopo de comunicação, de visão de mundo, de ideias. Ele falou, cara, se você quer ser um executivo unido, você precisa ler e ler muito.
Ele falava, né, pô, executivo top, o cara lê 52 livros por ano, você precisa ler. E ele sempre me dava livro, então ali foi um primeiro marco. Só que, como eu falei, eu ganhava R$500. E eu queria crescer. E lá na época, o melhor programa de trainee, estágio que tinha na região era o da Johnson & Johnson. E aí apareceu uma oportunidade para ser estagiário de RH. E aí eu me apliquei, vamos ver o que é que dá, e fui evoluindo no processo. E ali também teve um outro ponto crucial na minha carreira, que eu lembro que eu estava ainda na consultoria, não na Johnson, na consultoria, que estava prestando essa assessoria, como vocês fazem, e aí a recrutadora, que é muito amiga minha até hoje, ela falou assim, Isaías, ó, a gente gostou de você, e entram na Johnson & Johnson cerca de 40, 50 estagiários por ano. E são pessoas muito boas, estudantes muito bons. Desses 50, anualmente, eles descartam 40, ou dão oportunidade para 10 caras, que viram trainees. E desses 10, anualmente eles abrem 2 posições para você ter a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. Para trabalhar fora. Então, assim, cara, você vai para Champions League, é jogo de gente grande. E aquilo eu falei, cara, entrou no meu coração, eu falei. Aí eu lembro até hoje, eu olhei no olho dela e falei, ó, se você me der a oportunidade de entrar como estagiário lá, eu garanto com você que tudo que depender de mim, eu vou fazer primeiro, né, para virar trainee e depois para ter essa oportunidade de trabalhar fora. E graças a Deus e muito trabalho, muitas pessoas me ajudaram, eu consegui realizar esses 3 sonhos. Aí foi quando eu comecei minha carreira, então eu comecei em RH na Johnson & Johnson. Depois de um ano fui para logística, e aí no 3º ano finanças, e é quando eu consegui ter esse pacote dos Estados Unidos, me casei com a Sara, e fomos nós dois passar essa temporada lá. Quanto tempo lá, Isaías? 1 ano, e o legal é que a Sara ela foi como esposa, mas aí do 5º para o 6º mês lá, a Johnson & Johnson de lá contratou ela. Então ficamos nós dois trabalhando, e aí na volta para o Brasil, a gente tinha um compromisso de voltar para o Brasil, voltamos nós dois empregados aqui. E aí continuei na Johnson & Johnson, área de compras, e comecei a fazer meu MBA na área de marketing, porque eu sempre queria, desde o começo, esse gestor meu falava, se você quer crescer, você precisa ter uma visão ampla de qualquer negócio, passar por várias áreas, para você ter realmente um mindset de general manager, de presidente CEO. Deu esse caminho para mim. Então eu sempre procurava me inteirar com os vários departamentos e áreas, e eu sentia que no meu currículo faltava esse background comercial. Falei, vou lá fazer MBA em marketing, aí fui. E você se sentia um cara comercial? Sentia esse dom dentro de você ou foi algo desenvolvido? Não, as pessoas falavam para você, quando eu fui sair da área de compras para vendas dentro da Johnson & Johnson, eu lembro que a minha diretora, ela falou, Isaías, você não ia durar muito tempo aqui com a gente, não por conta da sua competência técnica, mas por conta do seu perfil. A área de compras é muito dado, muita planilha, muita análise. Você é um cara que gosta de ser expansivo, você gosta de falar, você tem calor. Então, cara, a área de vendas você vai se encontrar. E ela estava certa, foi onde eu me encontrei, então foi bom para mim, foi bom para Johnson & Johnson. E aí eu comecei a trilhar, então, a minha vida na área comercial, recebi uma oportunidade também de uma pessoa que apostou em mim, que eu não tinha nenhuma experiência prévia, mas a pessoa falou, cara, eu vou te dar uma oportunidade. Então... Isso ainda dentro da Johnson? Dentro da Johnson, Cris. E aí a ressalva que eu faço, né, se eu tô aqui, me sinto muito honrado de estar estreando esse quadro com vocês, mas eu tenho centenas de pessoas que me ajudaram na minha trajetória, né, que foram abrindo portas, abrindo caminhos, dando chances e oportunidades. E aí tem uma outra pessoa, Renata Josco, que é muita gratidão com ela, que foi quem me bancou, que me deu a oportunidade mesmo sem ter no currículo de vendas. E aí, olha que legal. Ela me deu a oportunidade, a gente se deu super bem, me encontrei. Passou um ano, trocou a gestora trocou. Então, eu passei a responder para uma outra pessoa. E aí, numa conversa de feedback, essa nova gestora, ela falou assim, Isaías, queria te falar uma coisa, mas a antiga gestora, Renata Justo, foi quem te bancou para decidir se você viria ou não para a nossa área. A gente estava numa reunião de liderança, ela trouxe o seu nome, todo mundo foi contra, e ela falou assim, a vaga é minha, gostei do cara, quero trazer ele. E me bancou mesmo com todo vento contra.
E aí depois que eu fiquei sabendo isso, pô, na hora eu liguei pra ela, falei, pô, eu queria te agradecer porque, de novo, né, na vida a gente não se faz sozinho, tem inúmeras pessoas que me ajudaram. Aí, de novo, eu falei do Marco Silva, agora da Renata Josco, que me deu essa oportunidade na área comercial. E aí trilhei minha carreira na área comercial da Johnson & Johnson, até que... Quanto tempo você ficou na área comercial na Johnson? De 4 a 5 anos. Então, trabalhei no varejo, distribuidor, canal farma, que a gente chama, né, farmácia. E aí a BIC estava passando por um processo de reestruturação comercial no Brasil e me fez esse convite para deixar a Johnson & Johnson. Deixei a Johnson & Johnson com dor no coração, salto de paraquedas, mas foi aquele salto de fé que hoje eu olho para trás e vejo que foi a decisão mais acertada que eu tive. Aí você teve que se mudar para São Paulo instantaneamente. Não, ainda foi pela Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson me fez um convite para vir atender talvez o maior cliente dela no mundo, aqui em São Paulo. Vou até abrir o Walmart. E aí o Walmart fica ali na Alphaville. Eu vim então por esse convite da Johnson & Johnson. E aí com 6 meses de estadia aqui em São Paulo, a BIC me fez o convite e aí tomei essa decisão corajosa junto com a minha esposa. E olhando para trás, a melhor decisão que eu fiz, extremamente grato a Johnson & Johnson. Tive a oportunidade ainda de trabalhar, voltaria, recomendo, e a BIC também é uma empresa extraordinária. Eu falo para o pessoal que eu acordo toda segunda-feira, todo dia com um brilho no olho, feliz, tenho amigos lá, produtos maravilhosos e quero também continuar aí. Bom, Isaías, queria que você desse um panorama, uma perspectiva de mercado, falando especificamente do seu segmento de bens de consumo / varejo. O que você tem de visão aí para curto, médio e longo prazo? Legal, Cris. Pô, pergunta muito interessante. Tava conversando com uma pessoa agora de manhã e ela me trouxe uma síntese que acho que descreve muito bem o momento. Ela falou assim para mim, Isaías, a Revolução Industrial, quando ela aconteceu, as pessoas só perceberam ela depois de 30 anos. Que é o que exatamente está acontecendo agora com o segmento de bens de consumo e varejo. A gente está passando pela maior transformação desse segmento, desse ramo do mercado de trabalho, agora nos últimos 10 anos, com toda aquela história, digitalização, tecnologia, mas a maioria das empresas, assim como nós, a gente está buscando nessa revolução inventar o nosso futuro. Quando você fala do mercado de bens de consumo, então o consumidor ele mudou o hábito de vida dele, o hábito de consumir. Então, vou te dar um exemplo. Eu sou um leitor hardcore, voraz. Eu tinha antigamente o hábito de ir, é um passeio para mim. Você vai numa livraria, folheia, vê um monte de livro, toma um café. E agora? Não, agora você vê o livro, já entra no site, já vê o preço e... Então a maioria dos livros que eu tenho, falar dos últimos 20 livros que eu adquiri, foi online. Queria muito comprar ele no offline, só que o preço é desproporcional e eu tenho um problema que é logístico em casa, que minha esposa ela não aguenta mais meus livros, ou não aguentava os livros físicos. Okay. Muito espaço, muito pó. Ela falou, então você vai ter uma estante, ela é sua. Tudo que couber aqui você pode trazer para casa, o resto é digital. Então esse é um exemplo simples que toca aí a maneira de fazer negócio da maioria das empresas. Transformou os átomos em bits e bytes. É isso aí, você cravou. Então, tendência é essa. Então, quando você tem essa tendência em mente, e aí você volta para o profissional, para o cara que está buscando uma posição no mercado, o cara que quer se desenvolver, a primeira coisa é que o cara já tem que ter esse mindset digital, mindset startup, mindset de disrupção, mindset de fazer coisas de maneira ágil, de tornar mais horizontal a tomada de decisão, os projetos. Então eu lembro, em alguns momentos da minha empresa, qualquer ideia nova você tinha que pedir bênção lá para o Papa. Hoje não, e uma das características legais até da BIC, qualquer decisão, ideia, projeto que você tenha, coloque em 2 slides, na mesma tarde, se tiver um racional bem feito, com dados e fatos, a ideia está em execução no outro dia. Essa velocidade é crucial. Precisa, porque o mundo que a gente vive hoje, você pega aqueles cases de Blockbuster, Kodak, foi assim, de um dia para a noite, né? Eu lembro aqueles filmes que 21 poses, se queimava foto, Blockbuster, quantas vezes ia alugar, tinha que rebobinar a fita, hoje você tem Netflix, né?
toda sexta a gente já na Netflix, você tem todos os filmes do mundo lá. A dificuldade que eu sinto com plataformas como essa, você gasta 1 hora para escolher o que você vai assistir, né? Aí você tá lá com a esposa, não, é comédia romântica, aí você um monte, Então, as opções, o consumo mudou muito. Hoje, por exemplo, quantas pessoas deixaram de andar de carro, agora usam os aplicativos. Então, a gente está nessa revolução, tentando primeiro olhar de longe para ver onde estão as oportunidades, primeiro ponto, e ver como é que a gente pode potencializar isso a nosso favor. A revolução está aí, a questão é como é que a gente vai, de alguma maneira, utilizar ela da melhor maneira. Essa é a grande tendência. Perfeito. Você vê, um outro exemplo, você fala de varejo, né? Cada vez mais os segmentos de bairro, né? Então você tem lá a pequena lojinha que hoje te atende. Eu lembro que antes você fazia aquela compra do mês, 2, 3 carrinhos. Hoje não, você passa na volta do trabalho, pega ali um pãozinho, alguma coisinha, não sei o quê, toca a semana. Então, plano de assinatura, entrega em casa. Tudo. Então, esse é um pouco de tendência. A gente não tem muita... Quem fala que tem todas as respostas, Cris, está mentindo, na minha opinião. Que a gente está no meio dela. Sem dúvida. A questão é como é que eu olho, analiso e tomo decisões rápidas. É pular do avião e construir o paraquedas. Exatamente, Cris. Isso vale para quem está construindo carreira, vale para as empresas, para nós da área comercial, de tentar... Empreendedor. Para o próprio empreendedor. E principalmente aquela questão do planejamento, né? A diferença do planejamento para o plano, né? O planejamento é um vídeo, o plano é uma foto. Aí vai uma pergunta, como é que você lida com essa questão? Quer dizer, é importante planejar, né? Você planeja, executa, o quanto você não planejou, o quanto você executou. Mas a pergunta é o seguinte, às vezes num PPT vai muita coisa de planejamento, fica lindo um business plan, esse tipo de coisa. Mas o que você faz ou como que você lidar com esse tipo de coisa que é o imprevisto? O que você planejou, que é o que até no início você brincou e comentou, olha, eu planejo o dia seguinte. Mas como é que você faz com que, né, não deu certo? Como é o plano B ou C? O próprio Mike Tyson disse, você conhece o planejamento, que o planejamento funciona até o primeiro soco na cara. Exatamente. Eu acho que assim, tem que tomar cuidado, porque o planejamento é fundamental. Você precisa planejar. E aí, uma vez que você planejou, eu acho que você tem que gastar um tempo para planejar, vai para execução. E aí ali é vida real, vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues. E aí acho que a grande questão é, muitas das empresas com mindset antigo queriam de alguma maneira insistir no planejamento, não, mas a gente planejou assim, vamos tentar. Hoje eu vejo que, cara, você tem que já adaptar, trazer para casa, vamos refazer, traz um time antes... muito departamentalizado. Hoje você tem times multifuncionais, aquelas metodologias, né, o Scrum, um cara bom de cada área, coloca metodologia ágil, você vai para uma sala, qual é o problema que a gente tem que resolver, quem são as pessoas que tomam decisão e vamos. Hoje muitas vezes o curto prazo é longuíssimo prazo. Curto prazo é longuíssimo prazo. Eu estava na conversa agora de manhã com o CEO de uma startup, ele estava me falando. Eu perguntei para ele, eu falei, cara, conta a história da tua empresa. Ele falou, eu fundei ela em setembro de 2018, hoje a gente está em maio. Ele está numa incubadora. Eu falei, quanto tempo de incubadora você tem aqui? Pensando que ele ia ficar 2, 3 anos na incubadora. Ele falou, cara, eu tenho 6 meses de incubadora, que eu posso ficar mais aqui, e já estou no meu 5º mês. Eu falei, caraca, mas é muito pouco tempo. Ele falou, Isaías, em 3 meses você muda o mundo com uma startup. Sim. Falei, caraca, né? E é verdade. Sim. Isso depende também muito do setor, né? Quando você fala, sei lá, do estaleiro, uma empresa de porto, esse tipo de coisa, de bens de capital, às vezes você olha com um horizonte maior, né? Então o que é longo prazo? Às vezes pode passar de 10 anos. Para TI, o que é longo prazo? Passou de 5 horas, 5 horas. Exatamente. Então, assim, curto prazo é ontem que tem. Então, esse foco que a gente está, e até a BIC tem essa utilização forte da tecnologia, quer dizer, a tecnologia não é algo que melhora o negócio. A tecnologia é o negócio em si. Então, isso, o espaço de tempo é muito mais veloz. Acho que são essas grandes mudanças e tendências aí que eu fico tateando com o pessoal lá. Perfeito. Pegando esse gancho, Isaías, como que você faz para recrutar talentos no mercado e até se desenvolver como pessoa, como profissional? Você comentou no início desse bate-papo que você é um cara que sempre está se desafiando, querendo algo novo. Tá. Como é que você faz para ir para essas duas frentes? Recrutar talentos e se desenvolver também como indivíduo? Então, respondendo a tua pergunta, Cris, na parte de autodesenvolvimento, uma das coisas que mais fez a diferença e tem muito espelho, né,
com a parte de arte marcial do jiu-jitsu. O que me encantou no jiu-jitsu? É a figura do sensei, do mestre, né? Que ele consegue enxergar em você coisas que você não está vendo, ele consegue pontuar coisas que vai acelerar, né, o teu desenvolvimento, da mesma maneira para a carreira profissional. E aí eu fui extremamente abençoado, até com essa parceria do coaching executivo que eu tive com a Octa aí nos últimos meses, de ter uma pessoa que estava ali por mim para me assessorar, não só como executivo, mas em todas as áreas da minha vida. Então me desafiava como marido, como pai, como amigo, minha vida social, para que nesse conjunto todo eu performasse melhor na minha vida profissional. Então foi fundamental. Eu acho que toda pessoa que quer jogar o jogo da alta performance precisa ter não só um, mas vários mentores, tem que ter um staff ali de conselheiros, mas precisa ter um coach, um cara com metodologia, um cara com ferramentas, um cara preparado. A gente escuta aí no mercado que hoje coaching é modinha. Isso é falácia para quem de alguma maneira não quer se desenvolver. Você vê que todos os atletas, todos os top players, eles têm pessoas ali para auxiliar e desafiar. E é um jogo fácil? Não, pelo contrário. Eu saía, parecia a minha mãe que mandava no açougue para falar assim, carne moída. Aí você pegava o bife, você ficava vendo ele, aquele rolo de carne moída positivo. Você saía meio torto das sessões, mas com um horizonte de desenvolvimento, coisas que você não sabia sobre você. E eu, com certeza, eu pego minha vida em todas as áreas, de um ano para cá, ela mudou positivamente. E aí tem esse fator do coaching executivo. E antes do coach, Isaías, você realizou um assessment, né? Um teste de personalidade, um teste comportamental. Uhum. Como é que foi isso para ti? Para mim foi transformador, Cris, porque eu comecei, depois que a Octa me deu o retorno do teste, cara, começou a fazer muito sentido a minha vida. Porque eu não sabia porque eu fazia as coisas que eu fazia, porque eu tinha mais facilidade com certas coisas e outras não. E aí eu recebi um retorno com a metodologia, né, que a Octa utiliza, de qual era o meu tipo de personalidade. Então veio lá que eu era influente e dominante. E aí eu fiz um retrospecto como pai, como marido, como amigo, principalmente na vida profissional, porque eu sou apaixonado por vendas, que tem tudo a ver com o meu DNA. E aí você volta lá atrás que a gente falou quando eu saí da área de compras, que a diretora falou para mim, falou, cara, aqui você não é você não está na tua essência, você não vai florescer aqui, você está plantado no solo errado. E aí depois que eu tive essa devolutiva, fez todo sentido para mim de falar, cara, você é assim, e você vai performar muito melhor nos ambientes que souberem potencializar a tua essência, o teu DNA. E eu não tinha essa clareza. Para mim era tudo intuitivo, você ia, mas de maneira estruturada, com ciência por trás, uma pessoa gabaritada tecnicamente para te ajudar e a partir dessa análise te entregar um plano de ação. Para mim esse assessment fez assim muita diferença. Eu consegui assim ter clareza de quem o Isaías era e aonde ele poderia atuar da melhor maneira. Que legal, maravilha. E o nosso principal serviço aí como Hunt, que você foi conhecer depois, né? Primeiramente você tratou o Isaías como pessoa, como profissional, e depois você conheceu o nosso principal serviço, nosso carro-chefe, nosso core business, que é a parte de Hunt. Como é que foi para você, como executivo, utilizar esses serviços da Octa? Para mim foi super positivo, primeiro porque, primeira velocidade, a gente, Big, né? A gente obviamente está lá para vender os nossos produtos, desenvolver os nossos talentos internos, mas muitas vezes por N situações e N circunstâncias, a posição que a gente tem no momento, de repente a pessoa não está ainda plenamente desenvolvida, ou tem alguma situação de alguma habilidade que ela precisa ir atrás, e aí a gente precisa ir para o mercado. E você ter um parceiro que entrega para você um cardápio, ele parou, ele escutou tudo que você precisa, então ele pegou todas as suas necessidades, colocou num sistema, eu acho, apertou um play ali e, pelo menos na parte minha, que eu como cliente, né, eu recebo ali um sumário executivo com 3, 4, 5 pessoas. Muitas vezes você tem um parceiro dentro da Octa
para compartilhar uma decisão, uma percepção, para dar uma orientação. A partir do momento que a gente conversa com o candidato, né, já vem todo aquele briefing, aprofunda aqui, essa parte está frágil. E aí todas as oportunidades que a gente teve, as pessoas que estiveram conosco estão performando super bem e tem um futuro brilhante para elas. Que legal. Conosco lá. Para finalizar, queria agradecer mais uma vez o Isaías. É uma honra tê-lo aqui com a gente nesse primeiro talk. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Esse é o primeiro vídeo de inúmeros que a gente vai fazer. Não é isso? Trazendo muito conteúdo de mercado, quais são as dores, desafios, problemas e o que a gente está propondo em conjunto. Fiquem ligados e até o próximo. Valeu!